Olá, meus amigos, tenham a todos um bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, Jeová Deus e Alto Todo-Poderoso. Eu quero aqui pedir a vocês, encarecidamente, primeiramente a paz do Senhor, graça e paz a todos, para que vocês possam ter um domingo de paz abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Cristo Jesus. Eu sou o bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto Capela Aliança. Nesse momento, nós estamos aqui passando a mensagem do Reino de Deus para você na nossa reunião cristã do culto da Catedral da Fé. E aí nós estamos passando hoje a palavra devocional, está nos tesouros espirituais, nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Timóteo 3,11. Então, anotem aí, 1 Timóteo 3,11. Então, a palavra de Deus, a palavra devocional está no livro de 1 Timóteo 3,11, os tesouros espirituais, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra da verdade, da vida, é a palavra que nos guia e nos leva para a salvação. Nós estamos conversando e começando esse culto aqui na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, nesse momento, pode estar acompanhando aí o nosso culto, né? Através da página da rede social do Facebook, né? Que é a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Você pode curtir a nossa página, que é a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. E também a TV Missionária Templo do Reino de Deus, que é a nossa página da nossa igreja, né? Nós temos o nosso, você pode estar me seguindo aí também, através do Instagram, que é o @bispo Bruno Couto. E também nós deixamos sempre a nossa mensagem, a nossa palavra de fé, para vocês também estarem acompanhando aí, né? Então, a palavra devocional, a palavra de fé, a palavra de motivação, de edificação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para que você possa estar aí escutando, né, e compartilhando aqui, né, esse culto maravilhoso, para falar do reino de Deus, o reino messiânico, onde Jesus Cristo reina no reino de Deus, onde Ele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, e ainda assim a humanidade ainda continua com suas práticas, governantes cometendo crimes, lavagem de dinheiro, né, roubalheira, perseguindo pessoas da nação, né, a população acuada diante da criminalidade, tráfico de droga, da prostituição. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo, né? Porque isso é sinais dos últimos tempos, que é o fim dos últimos tempos, né? E a palavra de Deus diz que, 2 Timóteo 3,1, diz que nos últimos dias os tempos serão críticos e difíceis de suportar. Nós temos que vigiar cada dia e sabemos que o tempo do fim está próximo. Pessoas que a humanidade se esfriou, o amor entre as pessoas, né? As pessoas não têm mais compaixão com as outras, né? E também nação contra nação, reino contra reino, falta de alimento, escassez de água, de alimento, pessoas passando fome, doenças cada vez mais terríveis aparecendo e devastando a humanidade, guerra entre nação contra nação, reino contra reino. E nós sabemos que tudo isso está predito na Escritura Sagrada, que Deus disse, através do teu Evangelho, das tuas profecias, e dos profetas do passado, e o próprio Jesus Cristo, o próprio Yeshua, que veio à Terra e ensinou o Evangelho e disse que os últimos dias seria esse que nós estamos vivendo, né? Você também que tem aí seu tablet, computador, smartphone, iPhone, iPad, né, notebook, você poderá também abrir o seu Google, aí, o seu navegador, e também está colocando aí o Biblioteca Online da Torre de Vigia, e para estar acompanhando o texto do dia, que é de 21 de setembro aí de 2025.
E a palavra devocional está em 1 Timóteo 3:11. 1 Timóteo 3:11, né? Então, nós temos que nos aplicarmos à palavra de Deus sempre, a todo tempo. E isso são coisas que a gente tem que procurar fazer. É buscar primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, como estamos aqui falando, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, isso está onde? Está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas serão acrescentadas. Então, se você busca primeiro o reino, você dá a primazia primeiramente, buscar o reino de Deus, louvar, adorar, servir a Ele, né? Se alimentar da palavra todo dia, tirar um dia, dedicar um tempo da sua vida, para tirar aí 20, 30 minutos, você ler um capítulo da palavra todo dia e meditar nela. Se você não entender a palavra de Deus, você procure orar e orar e orar, pedindo sabedoria, entendimento daquilo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ainda que aqueles que não conseguissem entender, ele faria ilustrações, falaria em parábolas, para poder a pessoa vir ter um entendimento. Mas se você se dedicar e orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, você vai conseguir interpretar tudo que a Bíblia está dizendo para você. Né? E você ajudar o seu próximo. Né? O cristão que é cristão também tem que sair para pregar o evangelho na rua. E tem que pregar a palavra de Deus para as pessoas na rua. Ir nos hospitais, ir nas creches, nos asilos de idosos, no terminal rodoviário, no metrô, no ferry-boat. Todo lugar você fazer sua parte, porque o cristão que ele não prega, ele não é cristão. Então nós temos que fazer o trabalho de pregar o evangelho de Deus para as pessoas. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, achar que só fazer a oração quando acorda, ler a Bíblia, eu não roubo, eu não mato, não fumo, não desejo a mulher do próximo, mas se você não sai para pregar o evangelho da palavra de Deus, você também não é um cristão. Então você tem que ter a sabedoria, né? Ajudar o próximo, né? Você meditar cada vez mais nas escrituras, né? E isso Deus ele olha. Então quando você busca primeiro o reino de Deus, o que nós necessitamos, o que nós precisamos, ele abre as portas, abre os caminhos daquilo que você necessita para te ajudar. A coisa é espiritual. Então nesse momento, a palavra de hoje, devocional, né? Está no livro de 1 Timóteo 3:11. Nós vamos ler aqui o comentário do dia. Vamos colocar também o nosso e-mail aí também, em que você possa, o nosso correio eletrônico, para que você possa estar entrando em contato com a gente. Né? Você pode mandar o seu e-mail aí, o sosajudaespiritual@gmail.com. Nós vamos colocar aqui nesse momento o SOS Ajuda Espiritual, que é o e-mail aí nosso, né? SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está escrito aí, SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's, @gmail.com. Então, o SOS Ajuda Espiritual é o nosso canal, do nosso correio eletrônico, que você poderá mandar o seu e-mail. Você que está passando por um problema difícil, né? Você que está passando, a esposa se esfriou com o marido com a esposa, só tem briga, confusão dentro de casa, as coisas se quebram, ouve vozes, tudo dá errado, tudo dá para trás, filho envolvido com drogas, más companhias, né? Perseguição no trabalho, no emprego, na vizinhança, com certeza você está sendo vítima de ritual de magia negra. Alguém está trabalhando contra a sua vida.
Alguém está trabalhando contra você. Você precisa saber o que é que está acontecendo na sua vida. Hoje, para as pessoas trabalharem para destruir seu casamento, para querer puxar o seu tapete, para você perder seu emprego, você não precisa ser rico, milionário, ser um artista de televisão, de novela, ou de rádio, ou um jogador de futebol famoso. Basta você ser uma pessoa que tem brilho, tem luz, é uma pessoa carismática. As pessoas invejam você até pelo seu relacionamento que você tem, até por você ser uma pessoa que é carismática e todos gostam de você. Isso causa inveja também em outras pessoas. E as pessoas usam o meio maligno da magia negra para querer destruir a sua vida. Então, mande seu e-mail SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's no final, @gmail.com. E nós vamos estar aqui, de braços abertos para receber você. Né? Se você não quer, você pode botar até um nome fictício no e-mail, mas que o seu fato seja real. E nós vamos, com base bíblica, orientar você e vamos colocar seu nome nas correntes de orações para que possa quebrar toda a corrente maligna, todo o mal sobre a sua vida. E nós temos que trabalhar em cima disso. Porque nós sabemos que o mal também existe. Assim como existe a luz, existe a escuridão. E os espíritos malignos das trevas também, eles são acionados para poder perturbar a vida das famílias de bem, principalmente os cristãos. Porque Jesus Cristo disse que quando você renunciasse o mundo e carregasse a cruz dele, nós seríamos odiados. Então, ser cristão hoje é um desafio. É você viver sob base de inteligência. Que nós somos testados, provocados, insultados, né, o tempo todo. Então, nós temos que ter a sabedoria divina. Nós temos que ter a sabedoria que vem da palavra de Deus, que vem através das orações, a nossa conexão com Deus através das orações. Para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa conseguir viver de acordo com o que Deus nos quer que a gente faça. Perseguições, provocações, isso sempre vai existir. Pessoas querer tirar você do sério, porque você é diferente daquelas pessoas do mundo. Por quê? Porque, na verdade, o que é que acontece? Todo aquele que ele anuncia o reino de Deus, que representa o nome de Jesus Cristo aqui na Terra, ele é perseguido. Ele é perseguido. Você tem até boas amizades, mas aquelas amizades ela não segue o padrão que você segue. Ela não tem o mesmo objetivo e o entendimento espiritual que você tem. Né? Porque aquelas pessoas bebem, usam droga, vai para paredão, né? Come, bebe, faz algazarra, né? Tem esposa, trai a esposa, tem mulher, a mulher vai trair o marido e acha isso tudo natural. Então, como você não participa desse meio, então você é discriminado, você é perseguido quanto a isso, né? E você sabe perfeitamente que essas coisas, elas existem. Então, para que a gente possa, né, respeitar as pessoas que vivem o seu modo, tenha seu modo de viver no mundo, mas que ela não queira nos obrigar a fazer o que elas querem. As pessoas têm que respeitar isso. Você tem um posicionamento espiritual, você tem a sua crença, da tua fé e do reino de Deus e a forma que a gente tem que andar para que a gente não venha sujar o nome do Criador, né? Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que você não pode se comparar às pessoas do mundo. Né? Você não vai se comparar àqueles que praticam a imoralidade e outras coisas mais que existem aí. Usa droga para destruir o seu próprio corpo, joga uma pessoa contra a outra, faz inferninho, né? E muitas das vezes as pessoas, elas são tão cruéis que elas esquecem que todos nós, mesmo nós sermos cristãos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos.
Nós procuramos a cada dia nos modelar, a cada dia procurar ser melhor, porque a gente luta, a nossa briga, né, é contra a carne e contra o espírito, e contra os ataques espirituais de demônios que estão o tempo todo querem nos destruir, para provar a Deus que a gente não é capaz de se adorar e servir a Ele. Mas a gente tem que ser forte e ter fé, porque tudo isso que nós estamos passando são provações, porque Deus disse, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós seríamos provados e tentados todo o tempo, seríamos provocados, mas que a gente tivesse fé e persistisse e não desistisse. Seja firme, forte e corajoso, e tenha fé, e use de sabedoria e de inteligência, que nós sabemos que tudo isso passa. Tudo que o mundo faz, as algazarras, as festas de calendários, né? As festas capitalistas e comercialistas que o mundo criou, como Natal, Ano Novo, São João, Semana Santa, feriados longos, onde as pessoas tiram um dia para poder beber, para poder ir para a praia. Deus, ele não é contra a diversão. Ele não é contra a quem tem o momento de lazer. O cristão também tem o momento de lazer dele. Mas ele tem que saber como é que ele vai fazer. Né? Será que o momento de lazer do cristão é sua esposa andar de short curto, de roupa devassa? Ou o homem andar de shortinho ou de camisa baby look para poder mostrar o corpo dele atlético? Ou encher a cara de cachaça, usar droga, xingar e usar palavrão, estar em porta de bar? Aí quem passa a ver aquela pessoa diz assim, oh, mas aquele rapaz é cristão, aquela mulher é cristão, eles passam todo bem vestido, social, vai para a igreja, fala de Deus, fala de libertação, e está aqui nessa forma, está pior do que o mundano. A mesma coisa são essas festas religiosas que tem aí, né? Dia do evangélico, dia do cristão, aí negócio de forró gospel, pagode gospel. Deus, ele não se agrada dessas coisas. Nem todas as músicas que são feitas para adorar a Deus, ele não aprova, ele não abençoa. Não existe forró gospel, não existe pagode gospel, entendeu? Isso aí são crentes que se batizaram, mas que não se converteram totalmente no coração e que ainda está com o espírito do mundo agarrado nele. Aí fica criando essas coisas para poder um meio de estar fazendo festa, entendeu? E está se igualando às pessoas do mundo. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Então o nosso e-mail está aí, é o SOS Ajuda Espiritual, né, com 2 L's, @gmail.com. Vamos começar agora com a oração, para que a gente, sempre quando a gente começa a nossa reunião cristã, o nosso culto com oração, orar por você, pela sua família. Deus abençoe a todos nós e que Deus, ele agracie as famílias. Vamos lá. Coloca a sua mão aqui nesse momento, vamos orar e pedir a Deus para que ele abençoe o nosso dia, que ele nos faça tudo, né? Pai amado, Deus eterno, Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes, ó Pai. Tu és Jeová Deus, Tu és Ial, Tu és o Todo-Poderoso. O Senhor foi que criou os céus e a terra e o mar e todas as coisas existentes. Por isso nós viemos aqui agradecer a oração e pedir perdão pelas nossas falhas e pedir também que o Senhor também possa abençoar todos aqueles que vão assistir aqui esse culto, esse programa, e todo aquele que também virá assistir. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, Pai, aquele que está reinando diante do Teu trono, aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, nós pedimos aqui que o Senhor abençoe as casas, as famílias, que essa oração ela entre nos lares, entre nas famílias, abençoe os filhos,
Abençoe as esposas, os maridos, aos familiares, adulto, idoso, criança. Que o Senhor quebre toda a corrente maligna, toda a barreira do mal sobre a vida de todo aquele que está ouvindo agora esta oração. Você que está passando por dificuldade financeira, por depressão, por desemprego, passando fome, com crianças pequenas em casa, pessoas que estão até tentando suicídio nesse momento. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor intervenha sobre a vida dessas pessoas. Ó nosso Deus Todo-Poderoso, porque a nossa base de sustentação é a Ti, ó Senhor. E nós entregamos a Tua alma a Ti, que o Senhor, a nossa base de sustentação, entregamos as nossas vidas em Suas mãos, ó Deus. Porque o que nos sustenta é que nos mantém de pé. Que o Senhor nos proteja com o Teu escudo do Teu Espírito Santo, ó Senhor. Que o Senhor abra-se as portas e a janela do céu e derrame o óleo da Tua unção através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Deus da providência, é o Deus do resultado, é o Deus que proverá todas as coisas. E o Senhor tem provido sobre nossas vidas. Que o Senhor é nosso Deus da eternidade, é o Deus de todo poder. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és onipotente, Tu és onipresente. E nós só confiamos em Ti, ó Senhor, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Pedimos pelos enfermos que estão sofrendo com a AIDS, a diabetes, o câncer, a leucemia, a úlcera, a varíola, coronavírus e outras doenças terríveis. Pedimos pelos pobres, viúvos, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, os desabrigados, perderam suas casas nas enxurradas das chuvas, né? Pessoas que estão no corredor da morte, na fila dos hospitais, esperando pela regulação e morrendo. Pessoas que estão acamadas, outros que estão de cadeira de roda, andando de amuleto, estão no leito de UTI. Outros que estão nas creches, nos orfanatos, nos asilos de idosos, nos centros de acolhimentos. Outros que estão na casa de centro de recuperação de drogados. Outros que estão nos presídios pagando pena. Que essas pessoas saiam e sejam recuperadas, sejam restauradas. Que venham se converter em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Pedimos por aqueles que estão sofrendo agora, por uma perda de um ente querido, por estar passando fome, por estar desempregado, que estão sofrendo perseguição no casamento, na família, no emprego, na vizinhança. Né? Pessoas que estão, nesse momento, como está o nosso estado da Bahia, do nosso Brasil, né? A criminalidade, o tráfico de droga, a prostituição, crianças sexualmente exploradas, pessoas desaparecidas e decapitadas, onde o ser humano se esfriou o amor entre as pessoas, onde a criminalidade, onde a marginalidade tem tomado conta desse desgoverno que está aí, deixando correr solto, onde as pessoas de bem estão tendo suas casas tomadas pela criminalidade, onde Salvador, a capital de Baiana, está passando por um processo difícil. As pessoas estão andando com medo na rua, até para trabalhar, pegar ônibus, pegar um Uber. Proteja as famílias de bem, ó Senhor. Proteja todos que estão nas estradas, nas rodovias, nas BR, nas BAs, que estão no ferryboat, que estão na lancha, que estão nos ônibus, no metrô de Salvador. Proteja essas pessoas que muitos estão indo hoje trabalhar, outros estão indo passear com suas famílias, que é seu dia de folga. E que venha teu reino, nosso Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, para que o Senhor possa acabar com todo esse sofrimento dessa humanidade, enxugar toda a lágrima, todo o pranto, toda a dor, restaurar essa terra e trazer o paraíso e a vida eterna. Que o Senhor chamará todos que estão nos túmulos memoriais, e todos ouvirão sua voz e sairão, porque tu és o Deus, tu és todo-poderoso, e o Senhor aniquilará todas as iniquidades, os perversos dessa terra. E que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo e que virão ouvir. Você que está com processo judicial, de indenização, de causa trabalhista, de qualquer outro assunto que seja. Você que colocou um currículo, está aí, e essa semana vai desenrolar, que vai abrir os caminhos para a sua vida. E dilatar todo nó e quebrar toda a corrente maligna. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra-se os caminhos, ó Senhor. Toma posse dessa palavra agora, dessa oração. E por isso eu agradeço aqui, creio, e pelo nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós agradecemos, o nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. Meus amados, essa oração é forte. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Porque se o nosso cair levantar, seja de Deus. Que Ele nos segurará com a tua mão direita de justiça. Porque Ele é o nosso Deus, não tenhamos medo. Está lá escrito em Isaías 41:10, dos tesouros espirituais. Vamos ver aqui um comentário agora. Cristina colocou que nossa esperança está naquele que nos criou, o céu e a terra, que é o Deus. É isso aí. Amém. Então, o nosso e-mail que está aí, né? Mais uma vez repetindo, nós vamos tirar ele da tela. É o sosajudaespiritual@gmail.com. Ok? Vamos voltar agora para o nosso comentário do dia, da nossa palavra devocional, que está aqui em 1 Timóteo 3:11. Anote aí, né? 1 Timóteo 3:11, né? E no decorrer aqui vai ter outros textos que são 1 Coríntios 13:11, versículo 11, Hebreus 6:1, né? Provérbios capítulo 1, versículo 5, né? Gênesis 1:27 e depois Gênesis 2, versículo 18. É bom anotar, né? Anota aí, vamos lá. Depois de 1 Timóteo 3:11, tem aí 1 Coríntios 13:11, Hebreus 6:1, Provérbios 1:5 e Gênesis 1:27. E depois Gênesis 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Vamos considerar esses textos aqui e o comentário do dia, né? Então vamos lá. 1 Timóteo 3:11 diz aqui: as mulheres devem igualmente ser moderadas nos hábitos e fiéis em todas as coisas, né? Olha que interessante está se falando aqui que a mulher, né, deve ser igualmente ser moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas, né? Então, qual que é que diz aqui, né? O comentário do dia. É impressionante como uma criança cresce tão rápido e logo se torna um adulto. Parece até que sem esforço nenhum, mas o crescimento em sentido espiritual é diferente. O crescimento de uma criança que nasce, ela nasce, mas uma hora ela vai crescer e vai virar, né? Vai entrar a fase da adolescência e vai entrar a fase adulta, né? Mas aqui diz o quê? Mas o crescimento em sentido espiritual é diferente. Então, 1 Coríntios 13:11 diz aqui: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas agora eu me tornei um homem e eliminei as características de criança. Tá vendo? Aí agora Hebreus 6:11 diz assim: portanto, que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avancemos a madureza e não lançando novamente um alicerce. Saber o arrependimento das obras mortas é a fé em Deus, ou seja, tudo aquilo que você praticava lá atrás, as suas práticas, os seus costumes, elas ficam que o arrependimento e as obras mortas, ela tem que morrer e ficar lá atrás. Porque daí em diante, quando você se reveste de uma nova pessoa, você tem que andar conforme a lei de Deus, né? E a doutrina que Cristo deixou para a gente. Provérbios 1, versículo 5 diz assim: o sábio escuta e assimila a instrução, mas o homem que tem
o entendimento e obtém a orientação é perita. Ou seja, ele é perito naquilo. Então, o sábio escuta e assimila mais a instrução. O homem que tem entendimento, obtém a orientação, ele é um perito naquilo que ele faz, né? E é uma verdade, né? Então, para uma pessoa ter uma amizade com Deus, ele precisa esforçar-se além disso, precisa de ajuda do Espírito Santo para conseguir ter boa qualidade e desenvolver habilidades e se preparar para responsabilidades no futuro. Então, Jeová criou os seres humanos para ser um homem e mulher. É claro, homens e mulheres são fisicamente diferentes, mas eles também têm outras diferenças. Por exemplo, Deus fez o homem e as mulheres com características e habilidades, os que ajudam a cumprir as responsabilidades e funções específicas. A mulher, a esposa, ela tem o papel dela e a função específica. O marido, o homem, ele tem a responsabilidade dele e a função específica, né? Então, Gênesis 1:27, olha o que diz aqui. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. E o homem e mulher os criou, né? Agora, Gênesis 2:18 diz aqui. Então Jeová Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer uma ajudadora como complemento dele, né? Tá vendo? Então, é interessante, Deus ele se preocupou com o homem e fez a sua ajudadora como complemento dele. Uma só carne, né? Então, essa palavra devocional de hoje, ela está muito interessante, muito boa, né? Porque fala aqui, né? O escravo fiel e prudente, ele colocou aqui em 1 Timóteo 3:11. Então, as mulheres devem igualmente ser moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas. 1 Timóteo 3:11. Então, o papel da mulher como ajudadora, como companheira do marido e até mesmo na obra de pregação, isso é muito importante, né? Porque o marido ou o homem, ele se sente acolhido, ele sabe que ele vai sair, vai ser o provedor da casa, ele sai para buscar o trabalho, o alimento para a sua família, pagar as contas, né, trazer o alimento para dentro de casa, resolve outras coisas, mas ele sabe que a casa e a responsabilidade das outras coisas ele pode confiar na companheira dele. Também tem a função dela, além de ter o trabalho dela, mas tem um papel ali de mulher, né? E isso é importante, né? Então nós temos que dar o valor às mulheres, às pessoas que são, muitas que são mãe e pai ao mesmo tempo, e outras que são mulher, tem seus maridos, fazem seus papéis muito bem feitos. Agora, nesse momento, é importante que vocês guardem esses textos e façam depois uma autorreflexão nesses textos. Porque quando a gente está aqui lendo aqui toda essa palavra, muitas das vezes é bom anotar para depois você, com calma, no seu devido lugar, você na sua casa, com tudo desligado, tudo tranquilo, você calmamente, você vai lá e tudo que você ouviu aqui do culto, você pegar e anotar e você fazer uma perícia, meditar, ler e meditar naquilo que está esses textos aqui de 1 Timóteo 3:11, que já foi falado, 1 Coríntios 13:11, Hebreus 6:1, Provérbios 1:5, Gênesis 1:27 e Gênesis 2:18. Então são alimentos espirituais para você começar o seu dia, ou você que está assistindo aí com sua esposa do seu lado, você ter o privilégio de você assistir, né, a pregação da palavra de Deus,
como se deve, né? É interessante que toda vez que você vai trabalhar, que é o certo, né? E muitas vezes durante a correria do dia a dia a gente não tem tempo para isso. Mas ao acordar, primeiramente, orar a Deus, agradecer por todas as coisas, pedir a Ele por você estar mais um dia de vida, estar respirando o oxigênio, né? Agradecer, fazer súplicas e agradecimento, isso é importante. Deus ele se sente maravilhado quando a gente sabe que a gente reconhece Ele como Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos aqui, aí a nossa existência é porque Ele que nos criou. Nós somos um dos feitos da tua criação, né? Isso é importante. Ler, tirar um tempo do dia para meditar nas Escrituras, ler a Bíblia, isso é importantíssimo. Até porque nós sabemos tudo isso que nós estamos passando, nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento sólido, né? É o alimento espiritual, né? Assim como nós temos a necessidade de, de estar aqui, ó, nos alimentando espiritualmente, temos a necessidade de beber água para nos hidratarmos, de almoçar, de tomar café, de comer as frutas, os alimentos que nós sabemos que vamos nos nutrir. Porque se a gente não se alimentar, a gente sabe que a gente vai enfraquecer, pode chegar até vir a morte, né? Então nós também temos a necessidade espiritual da palavra de Deus, né? Que a gente lê e ter a palavra de Deus com a gente. Então é muito importante que a gente leve com sabedoria, né? E com inteligência, como foi dito aqui desde o começo, ser cristão é um desafio, não é brincadeira, né? Então é isso. Vamos fazer aqui uma leitura aqui, nesse momento, o livro de o livro de Apocalipse, Revelação Apocalipse, né? Interessante que então o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia que nós vamos fazer aqui essa reflexão aqui, né? Que é o capítulo 22 de Apocalipse, de Revelação Apocalipse. Nós vamos ler ele aqui na íntegra e vamos fazer aqui os nossos comentários aqui sobre isso, né? O rio e a água da vida, ou seja, Jesus breve virá, ou seja, da forma de Jesus. Como é que Jesus vai vir? Ele dará os sinais nos céus, vai vir através das nuvens, informando, com certeza, o grande dia do juízo final. Então, Apocalipse, Revelação 22, ele diz assim o seguinte: mostrou-me um rio puro e a água da vida, clara como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No entanto, no meio da sua praça e de um outro lado, o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos, e seus servos o servirão, né? Ou seja, o Criador, Yahweh, Jeová Deus, o Cristo Jesus e os seus anjos, né? Os servos são seus anjos. Aí o versículo 4 ele diz aqui: e virão o seu rosto nas suas testas, e terá o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumine o reinado para todos sempre, né? Aí você diz aqui: então disse-me, estas palavras são fiéis, verdadeiras, e o Senhor, do Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, né, como disse o profeta João,
Aí o versículo 7 diz aqui: Eis que presto e venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, o João, sou aquele que vi e ouvi coisas, havendo e ouvido e visto. Prostei-me aos pés do anjo, mas que mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou converso do teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que o aguardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então ele disse aqui a João Batista, João, o profeta de Deus, escreveu isso, foi falado, né? Então agora, o versículo 11, 10 diz aqui: E disse-me: Não celas as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está, porque próximo está o tempo. Quem é injusto fica injusta, ainda que se o justo juste-se, ainda que é justo. Faça a justiça e ande com quem é santo, e seja santificado ainda. Ao versículo 12: E eis que cedo venho ao meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Até o versículo 13. E bem-aventurado é aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas nas igrejas. E eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente estrela da manhã. E o espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome graça da água da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, e que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas aqui neste livro. E aquele que testifica as coisas diz: certamente cedo venham. Amém, ora vem. Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 22, que é o último livro da Bíblia, é muito interessante que vocês façam essa lida desse livro do Apocalipse, porque ele é muito forte. Fala, e olha que Jesus Cristo disse aqui, né? Que não entrarão no reino de Deus os cães e os feiticeiros, os idólatras, os alcoólatras, né? Aqueles homens que se deitam propósitos naturais, né? Os adúlteros, né? Pessoas que fazem a maldade, praticam a bruxaria, a magia negra,
Os que praticam a mentira não herdarão o reino de Deus. Os homicidas, né? Os assassinos e por aí vai. Então, que Deus fala na sua palavra, ele realmente, né? Então, o que ele diz aqui é o seguinte. Eu quero ler com vocês aqui nesse momento o livro de Salmo, capítulo 61, né? O livro de Salmo 61, que é interessantíssimo. Essa palavra forte do livro de Salmo. Ele aqui diz o seguinte: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra eu clamarei a ti, quando o meu coração estiver desanimado. Leva-me para a rocha, o que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigai-me no esconderijo das tuas asas. Sela, pois tu é o Deus que ouviste os meus votos, desde a herança dos que têm o meu nome. Prolongarás os dias do rei, e os anos serão como muitas gerações. Sela, ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparas a misericórdia e a verdade que preserva. Assim cantarei salmos e o teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. A oração do rei, Salmo 61. Então nós temos que buscar todo o tempo a palavra de Deus. E aqui nós temos outra palavra aqui, que é o Salmo 91. Nós vamos deixar aqui umas ressalvas sobre o Salmo 91, que é um salmo poderoso, segurança em Deus. O Salmo 91 é a segurança em Deus. Então, quando você tem uma poderosa ferramenta na sua mão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são os tesouros espirituais de Deus, você tem que saber dominar ela, usar ela para a sua vida, para o seu autoconhecimento, para edificar a sua fé, para se alimentar espiritualmente e para ajudar outros que estão lá fora em sentido espiritual sério. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar de nos alimentarmos da palavra. Você que passa dias, 3, 4, 5 dias, sem pegar na Bíblia para se alimentar, você é um cristão fraco. Porque o demônio, Satanás e seus demônios, ele está trabalhando ali para te enlaçar todo o tempo, para querer acabar com você a todo tempo. Quando você se alimenta da palavra e ora, pede para que o Espírito Santo lhe proteja, lhe guarde, faz seus agradecimentos, enaltece o nome do Senhor, e pede a proteção divina e faz suas preces, consequentemente você está guardado. Não tem macumba, não tem feitiçaria que te pegue. Mas quando você pega, passa dias, muitas das vezes olha o celular, que hoje agora a moda, a rede social hoje, ela, infelizmente, ela veio, ajudou muita coisa, ela ajuda. Por exemplo, você trabalha com internet, você que vende, você que tem que anunciar seu negócio, ela te ajuda bastante. Mas se você não tomar cuidado, você se vicia, porque é uma coisa realmente viciante. Você acaba que você perde o controle, deixa de estudar, deixa de se dedicar mais. Você tem que praticar mais essas coisas. Entendeu? Então vamos fazer as considerações aqui do Salmo
91, que nós vamos ler aqui uns dois textos aqui, para que você entenda que a oração poderosa da segurança em Deus que nós temos que ter, do Salmo 91, ela quebra todo e qualquer demônio, todo e qualquer bruxaria na sua vida. Você tem que ter fé. Não adianta só você ler. Não adianta, eu creio em Deus. Passa o dia todo, não pega a Bíblia para dar uma lida. Você tem que procurar fazer o que é certo. O Salmo 91, no versículo 1, ele diz aqui: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá o Senhor que Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e Ele cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, e estará seguro a sua vereda, será o teu escudo e a tua defesa, seu baluarte. Aí diz aqui: não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa durante o dia, da flecha, e nem peste que anda na escuridão, na mortandade que assola ao meio-dia. E o versículo 7 ele diz aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e 10.000 ao teu lado, tua direita e à tua esquerda, mas não chegará a ti. O Senhor manterá você de pé. Mas somente os teus olhos completarás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que trabalham contra a sua vida, dia e noite, né? E somente porque o Senhor é o teu refúgio, é o Altíssimo da tua habitação. E nenhum mal, nenhuma praga sucederá, nenhuma praga, nenhum mal e nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, à tua habitação. E nenhum mal sucederá, nem praga alguma, nem à tua tenda, da tua habitação. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Né? E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces o pé com a pedra. Pisarás o leão e a cobra, e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. O quanto tão encarecidamente me amou e também eu livrarei, foi-me a retiro alto, porque eu conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia dela e retirarei e o glorificarei. Fortalecerei, fortalecerei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Então, aqui o Salmo 91, ele é um salmo muito poderoso. Né? Então é isso, meus amigos. Deixei essa palavra com vocês. O livro de Salmo 61, Isaías e o Salmo 91. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao pastor André, né, que é da Igreja Batista, né? O pastor André Santos, que tem a sua rede social aí, muito badalado, suas revelações. A Jorge Relojoeiro aí, né, de Itaparica, ao povo de Itaparica, de Veracruz, de Mar Grande, Salvador, de Lauro de Freitas, de Camaçari, Simões Filho, né, de Candeias, né, de Varginha, Minas Gerais, que acompanha muito o nosso programa.
lá em Araçatuba, no interior de São Paulo, né? E a todos aqueles que nos seguem. Vamos agora agradecer a Deus em oração, finalizar o nosso catedral, né? E agradecer por tudo que Deus nos deu uma semana de muita paz e que tenhamos um resto de domingo abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, Deus eterno, Tu és o Criador de todas as coisas, assim. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso viemos aqui finalizar em oração este culto, essa reunião cristã maravilhosa, glorificando e louvando o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que está reinando diante do Teu reino, em nome de Yeshua, Pai, em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, aquele que o Senhor amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para nos livrarmos da morte eterna e das nossas enfermidades. E por isso somos gratos a Ti por esse grande feito, e que o nosso cair levantar seja de Ti, ó Senhor, que não tenhamos medo, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos sustentará com a Tua mão direita de justiça, debaixo das Tuas asas, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que existe. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o onipotente e onipresente. E por isso eu peço aqui pelas famílias, pelas vidas que estão assistindo, e aqueles que virem assistir, que o Senhor abençoe a semana de cada um desses que estão assistindo. Abençoe as famílias, os filhos, as esposas, os maridos, os idosos, as crianças, as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, por depressão, por desemprego, muitos que perderam entes queridos, muitos que estão agora nos hospitais, estão nos corredores aí, esperando a fila da regulação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um desses que estão assistindo e daqueles que virão assistir. Por isso agradecemos aqui ao Senhor, não porque temos mérito nenhum, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, agora para sempre. Amém. Meus amados, quero aqui agradecer de coração e que houve uns 2 domingos aí que nós não fizemos a programação do culto, né? Estava meio adoentado, febril, estou me recuperando de uma conjuntivite, né? Mas é assim mesmo. Provação, é prova, é guerra. Nós sabemos que nós brigamos não só contra a carne, mas contra os espíritos, os podestardes, né? Nós sabemos que por a gente renunciar ao mundo, nós sabemos que a gente, Satanás e seus demônios, ele tenta a gente o tempo todo para que a gente possa cair no laço dele, para que ele quer ver a gente destruído, porque ele odeia a humanidade, odeia os humanos. Quanto mais vidas ele levar para ele, é melhor, porque ele sabe que o tempo dele é curto e ele será destruído para sempre. Então nós não podemos cair nesse laço. Sejamos sempre vigilantes. Sejamos sempre atentos a tudo que nós temos que fazer. Porque o tempo do fim está próximo. E nós não podemos vacilar. Nós não podemos brincar. E nós sabemos que tudo que está passando aí, tudo que está acontecendo, é cumprimento de profecias dos últimos dias. Ainda que você não creia, ainda não, que você seja homombrecista, católico, espírita, mas creia na palavra, ou aquele que não é nada disso, ou que é descrente ou é ateu, mas Deus ele vai dar uma resposta a você, porque Deus ele tirou, ele curou enfermos, ele curou leprosos, ele expulsou demônios, libertou pessoas, com um pequeno quantidade de alimento na mão, ele fez distribuir para multidões, ressuscitou pessoas, é porque o reino de Deus ele é poderoso, ele existe. Então creia, tenha fé, tome posse, e um bom domingo para vocês. Shalom Adonai, um grande abraço.